Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje iremos fazer a correção de atividade sobre a reta. A primeira questão da atividade, nós temos essa primeira questão aqui, que é da página 41, a questão 41 do livro, pede para determinar o coeficiente angular da reta. Então, ele tem na letra A, tangente de 30 graus. Então, para mim achar o coeficiente angular da reta R, é só pegar a tangente de 30 graus. Lá na tabela dos estudos do segundo ano, quando nós temos essa tabela aqui, né? Tangente de 30, 45 e 60. Então, a tangente de 30 é sempre raiz de 3 sobre 3, 45 é 1 e de 60 é raiz de 3, né? Como o ângulo aí é 30 graus, né? Então, podemos observar que a tangente de 30 vai ser raiz de 3 sobre 3. Só isso daí. Na letra B, ele pede para calcular o coeficiente angular da reta S, que o ângulo aqui é de 105 graus. Então, a tangente aí vai ser a tangente de 105 graus. 105 graus não está entre os arcos notáveis, né? Mas eu posso pegar e somar 45 com mais 30. Notem que 105 é maior que 90, então ele vai estar no segundo quadrante. Para trazermos para o primeiro quadrante, lembrem lá das condições do segundo ano, onde eu tinha um ângulo alfa no primeiro quadrante, e eu tinha um outro ângulo aqui no segundo quadrante. Para trazer ele para o primeiro quadrante, eu vou pegar 180 menos o ângulo. Lembrem desse detalhe. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a tangente de 105, é a mesma coisa de tangente de 180 graus, menos 105 graus, né? Então, aqui nós vamos ter uma tangente de 75 graus, menos tangente de 75 graus. Então, vai ser a mesma coisa de 75, a mesma coisa de 45 com mais 30. Então, eu posso simplesmente colocar menos tangente de 45 graus mais 30 graus, né? Só utilizar esse conceito aí. Então, tangente de menos tangente de 45 mais 30, tangente de A mais B, eu utilizo esse conceito aqui, ó, tangente de alfa mais beta, que ele já colocou nos valores aí, né? Então, nós podemos simplesmente fazer assim, tangente de alfa mais beta, ó, tangente de 45 graus mais 30 é a mesma coisa de tangente de 45 graus mais tangente de 30 graus sobre 1 menos a tangente de 45 vezes a tangente de 30. Então, nós vamos ter aqui tangente de 45 é 1, mais a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3, né? A raiz de 3 sobre 3, sobre 1, menos a tangente de 45, que é 1, vezes a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3. Então, aqui eu vou tirar o MMC desse valor, então vai ser o próprio raiz de 3 vai ser o próprio 3 dividido por 1, dá 3 vezes 1, 3, né? 3 mais raiz de 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, a vezes raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Isso daqui nós vamos ter sobre... O denominador aqui também vai ser 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 1, 3, menos raiz de 3. Aqui eu cancelo os denominadores, vai ficar 3 mais raiz de 3 no numerador, e embaixo vai ficar 3 menos raiz de 3, né? Para para racionalizar o denominador, nós vamos utilizar o conjugado do denominador. Então, eu tenho 3 mais raiz de 3 no numerador, 3 menos raiz de 3 no denominador, e eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador, que é, aqui eu tenho 3 raiz de 3, né? 3 raiz de 3. Se aqui está menos, aqui vai ficar mais. Então, eu tenho um produto notável, que é chamado de produto da soma pela diferença. Então, no denominador, nós vamos ter o produto da soma, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é 3, o segundo termo é raiz de 3, né?
E em cima eu vou multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3, né? E 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz quadrada de 9. Porque 3 vezes 3 é 9. Radical igual, então conservo o radical e multiplico os radicandos, né? O 3 vezes o 3. Então aqui nós vamos ter, nesse caso, né, vamos ter 9 mais, né? 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3 dá 6 raiz de 3, né? Mais raiz quadrada de 9 é 3. E aqui o 3 ao quadrado dá 9, e aqui vai ser 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, tirando o radical, vai ficar assim. Então, 9 com mais 3 vai dar 12, né? 12 mais 6 raiz de 3 dividido por 9 tira 3 fica 6. 12 dividido por 6 dá 2, né? E 6 dividido por 6 dá 1 raiz de 3, que fica 2 mais raiz de 3, né? Então, esse valor vamos trazer para aqui, né? Nós vamos ter que isso aqui vai ser menos, no caso, 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Então, menos por mais dá menos 2, menos por mais dá menos raiz de 3. Então, nós temos esse valor aí do coeficiente angular de 105 graus, né? De 105 graus. Então, na outra questão, no 42, ele pede para calcular o coeficiente angular da reta que passa pela origem do sistema, na letra A, né? Se ele passa pela origem, significa dizer que o outro ponto que eu quero é 0, né? Se ele passa pela origem, então o ponto é 0. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Para me achar o coeficiente de angular de AB, eu vou ter YB menos YA, XB menos XA. YB vai ser 0, menos YA, que vai ser 8. XB 0, XA menos 2, né? Menos 2. Então, eu tenho menos 8, menos por menos dá mais 2, 8 dividido por 2 dá 4, menos por mais dá menos. Esse é o coeficiente angular de B aí. Na letra B, o coeficiente angular que passa por BC, o coeficiente angular de BC vai ser YC menos YB, né? XC menos XB. Então, nós vamos ter YC é 11 menos o C, que vai ser 3, o XC, que vai ser menos 6, né? E o XB, que vai ser menos 2. Vai ser 2, aí menos 2. Então, vai ficar 8 aqui e aqui menos 8. 8 dividido por 8 vai dar 1, mais por menos dá menos. Então, o coeficiente angular aí vai ser 1, menos 1. Na outra questão, né, a questão 43 do livro, ele pede para calcular o valor de x, dando o coeficiente angular que vai ser menos 1. Então, o coeficiente angular, se os dois pontos é AB, eu vou chamar isso aqui de AB. Coeficiente angular de AB vai ser o coeficiente M, que vai ser menos 1. Aí eu tenho, ele quer que você calcule o valor de quem? Ó, de x. Então, MAB vai ser igual a YB menos YA, né? XB menos XA. Então, MAB vale menos 1 sobre YB vai ser x mais 2, menos o YA. Quem é YA? 3, né? Positivo. Aí, menos por mais dá menos. Aí, eu tenho o XB. Quem vai ser o XB? XB é x, menos o XA, que vai ser 2. Então, mais por menos dá menos 2. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar menos 1, que vai ser igual a x. 3 tira 2 fica 1, né? E que fica x menos 2. Multiplica-se os extremos pelos meios, coloca um aqui embaixo. Então, nós vamos multiplicar os extremos pelos meios. Então, nós vamos ter 1 vezes esse valor, né? 1 vezes x menos 1 no primeiro lado da igualdade. No outro lado, eu vou ter menos 1 vezes
x menos 2. Então, nós vamos ter, 1 vezes x é x, né? 1 vezes 1 é 1. Mais por mais é mais por menos dá menos, que vai ser igual a 1 vezes x é x, menos por mais dá menos, né? 1 vezes 2 é 2, menos por menos dá mais. Passando x para o outro lado da igualdade, está menos, ele passa mais x, com mais x, aqui fica 2, está menos 1, passa mais 1. Aqui eu tenho 1x com mais 1x é 2x, e aqui eu vou ter 3, né? O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 3 dividido por 2, o valor de x é isso aí, 3 meios, né? No 44, ele pede para determinar a medida do ângulo de inclinação dessa reta aí. Então, para determinar a medida do ângulo de inclinação, né? Se observar, eu quero esse ângulo aqui, o ângulo alfa, né? Eu não sei qual é o valor desse ângulo aí, mas a gente pode descobrir utilizando os pontos. Então, o coeficiente angular de PQ, né? PQ, eu tenho que saber que P aqui vai ser menos 1 em 1, que o valor de x é menos 1, o valor de y 1. E eu tenho que saber que Q vai ser 3 e menos 3, ó, 3 e menos 3. O valor de x é 3, o valor de y é menos 3. Então, PQ vai ser YP menos YQ, né, dividido por XP menos XQ. Então, nós vamos pegar YP vai ser 1, menos o YQ, menos 3, né, dividido por XP. XP vai ser menos 1, por o XQ, que vai ser 3. Então, menos por mais dá menos, né? Então, nós vamos ter 1 mais 3, menos por menos dá mais, né? E aqui eu vou ter menos 4. Então, eu vou ter 4 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar menos 1. Observem que o valor aí vai ser menos 1. Então, lá na condição de quadrante, se você observar, 120 corresponde a 60 duas vezes. 60 mais 60, então está no segundo quadrante, vai ser esse valor negativo. 45 três vezes vai dar 135, vai estar no segundo quadrante, vai ser menos 1. E 150 corresponde ao ângulo de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Se vocês observarem, eu achei menos 1. Menos 1 corresponde ao ângulo de quantos graus? Menos 1 corresponde ao ângulo de 130 graus. Então, logo, eu posso dizer que o ângulo aqui é de 135 graus, né? Pois, né, tangente de 135 graus vai ser igual a menos 1, né? Então, o ângulo que eu quero aí vai ser 135 graus. Esse ângulo aqui é 135 graus, né? 135. No outro, na letra B, ele pede para calcular, utilizando de novo, nós vamos encontrar o ângulo aqui, né? Que não sabemos qual é o valor. Mas nós temos dois pontos. Temos o ponto P, que vai ser raiz de 3 e 2, né? Raiz de 3 e 2, o valor de x é raiz de 3, o valor de y 2. E o ponto Q, que o valor de x é raiz de 27 e o valor de y é 8. Então, esse é o ponto Q. Então, nós vamos pegar de novo MPQ, né? O coeficiente angular de PQ vai ser YQ menos YP, né? Sobre XQ sobre XP, né? Então, nós vamos pegar, ó, YQ vai ser raiz de 27 menos o YQ vai ser 8, aliás, 8, menos 2, né? Menos 2. E o XQ, que vai ser raiz de 27, menos o XQ, que vai ser raiz de 3, né? Raiz de 3. Então, 8 tira 2 fica 6, né? E aqui, raiz de 27 é a mesma coisa de 3 vezes 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar 3 raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3 menos raiz de 3 aqui. Então, nós vamos ter, nesse caso, 6 por 3 tira 1, vai ficar 2 raiz de 3, né? 3 raiz de 3 tira 1, raiz de 3 fica 2 raiz de 3. 6 dividido por 2 dá 3, né? Fica 3 raiz de 3 aqui. Esse 3 raiz de 3 eu posso simplificar, né? Simplificar.
Observe que fica 3 raiz de 3, eu vou utilizar o conjugado de raiz de 3, que é o próprio raiz de 3, né? Numerador e denominador, então vai ficar 3 vezes 1 dá 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes 3 é 9, né? Então, nós vamos ter 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9 é 3. 3 dividido por 3 dá 1, então fica só raiz de 3. Notem que raiz de 3 está no primeiro quadrante, ele é positivo. Então, se está no primeiro quadrante, ele equivale ao ângulo de 60 graus, né? Então, eu posso dizer que o ângulo aqui é 60 graus, né? Pois tangente do ângulo vai ser igual a raiz de 3, né? Tangente do ângulo não é raiz de 3? Se é raiz de 3 é porque o valor dele é 60 graus, né? Ou tangente de 60, né? Se eu quiser, né? Ou seja, eu posso dizer que a tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, o ângulo é 60 graus, né? Então, o ângulo que encontramos aí é 60 graus. Na 45, ele fala sobre, no plano cartesiano estão representadas as retas R e S, tal que o ângulo formado entre elas é reto. Nós temos um ângulo reto formado entre ambas as retas, né? Então, ele pede para calcular, e nesse caso, determine o ângulo de inclinação de cada uma das retas, né? No eixo X. Então, eu vou pegar o ângulo de inclinação da reta S, vai ser esse 45 aqui, 90, mais esse outro valor, né? É um ângulo maior do que 90 graus. Eu posso utilizar pelos pontos. Eu tenho um ponto A aqui e aqui eu tenho um ponto B, né? Ponto A, ponto B em S, né? Em S. Então, eu vou botar assim, em S. Em S, temos o ponto A, vou chamar isso aqui de ponto A, né? Esse aqui de ponto A. Se está sobre o eixo X, o eixo das abscissas é raiz de 3 e 0, né? E o ponto B, se está sobre o eixo das ordenadas, né? Da ordenada, vai ser 0 e 3, né? 0 e 3, porque está sobre o ponto B. Então, o coeficiente angular de S vai ser dado por XB, YB, né? Menos YA, XB menos XA. Então, aqui nós vamos ter YB vai ser 3, né? Menos YA, que vai ser 0. O XB, que é 0, menos o YA, que é a raiz de 3, né? Então, nós vamos ter 3 menos raiz de 3. Menos por mais dá menos, né? Fica 3 raiz de 3. Para mim eliminar esse raiz de 3 aqui de baixo, eu vou multiplicar por ele no numerador e denominador, pelo conjugado dele. Então, vai ficar 3 raiz de 3 no numerador, menos, né? 3 raiz de 3, e aqui vai ter raiz quadrada de 9. 3 vezes 3 é 9. Então, aqui eu vou ter menos 3 raiz de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 9 é 3, então aqui vai ficar menos raiz de 3, né? Então, nós temos aí menos 3 raiz de 3. Se você observar, ele quer o ângulo. Então, qual vai ser o valor desse ângulo aqui, até aqui, ó? Se é menos raiz de 3, observem lá pela tabelinha que fizemos, né? Ó, lá pela tabela do segundo quadrante, menos raiz de 3 equivale a 120 graus. Então, logo, né? Ó, logo, alfa é igual a 120 graus, né? Pois tangente de 120 graus é menos raiz de 3, né? Então, tem esse valor aí da reta S, né? Ó. Agora, nós vamos calcular em R, né? Em R temos. Em R, se vocês observarem novamente, é só esse ângulozinho pequeno aqui, ó. Esse é o valor de R, né? Então, em R é esse ângulozinho menor aí. Eu tenho dois pontos de novo. Eu chamei de A e vou chamar isso aqui de C, né? Ó. Então, nós temos A, que vai ser o mesmo A da reta S, que o A é raiz de 3 e 0, né? E C, que está sobre o eixo Y. Se está sobre o eixo Y, o valor de X é 0 e o outro vai ser menos 1. O valor de Y é menos 1. Então, utilizando esse conceito, ó, MR vai ser igual a
eu vou chamar de YC menos YA, né? XC menos XA. Então, o YC é menos 1, menos o YA, que vai ser 0, e o XC é 0 menos o XA, que vai ser raiz de 3, né? Então, aqui vai ficar menos por menos dá mais, né? Vai ficar menos 1 menos raiz de 3, menos por menos dá mais, vai ficar 1 raiz de 3 positivo. Multiplico por raiz de 3 numerador e denominador. Então, vai ficar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, e aqui vai ficar 3 vezes 3 dá 9, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3 é positivo. Então, se é positivo, ó, 3 raiz de 3 positivo equivale ao ângulo de 30. Então, logo, o ângulo vai ser de 30 graus, né? Pois tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Nós temos esse valor aí. Então, achamos o segundo aí. Na letra B, ele quer saber qual é o coeficiente angular da reta R e da reta S. Claro, já dá para ver, né? Então, o coeficiente angular de R vai ser quanto? Raiz de 3 sobre 3. E o coeficiente angular da reta S foi menos raiz de 3, né? Menos raiz de 3. Bom, ficamos por aqui. Próxima aula continuaremos.